Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cruzoé Entrevistas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, jornalista econômico e analista profissional de investimentos, e vou falar hoje, neste episódio do nosso Cruzoé Entrevistas, com o Sérgio Lazzarini, autor do livro Privatização Certa: Por que empresas privadas em iniciativas públicas precisam de governos capazes. O Sérgio é pesquisador sênior da Cátedra Shafii Haddad de Administração do INSPER, fundador do INSPER Métrices e professor do Ivy Business School, Western University. Sérgio Lazzarini, seja extremamente bem-vindo aqui ao nosso Cruzoé Entrevistas. Muito obrigado, Rodrigo. Grande prazer falar com vocês novamente. Mas vamos lá, Sérgio, vamos começar logo com... A gente tem pouco tempo, então vamos direto ao assunto, né? Vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber, né? Privatização é bom ou ruim? Porque a gente está preso nessa câmara de eco que a gente só... Quem é de um lado político, ideológico, acha que privatização é bom para tudo, e quem é do outro acha que privatização é ruim para tudo. É bom ou é ruim, Sérgio? Isso, então. Essa é uma pergunta muito complexa. E dado os outros livros que eu escrevi, basicamente, Capitalismo de Lastro, Reinventando o Capitalismo de Estado, que basicamente eles notaram os malefícios de um aumento do Estado, certo? Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente expandiu, a despeito das privatizações que ocorreram, certo? Sobre Fernando Henrique Cardoso, a gente expandiu o Estado, as estatais ficaram mais fortes, expandimos o BNDES e tudo, e trouxe vários problemas que são bastante conhecidos. Quando eu estava apresentando, discutindo esses livros, as pessoas me perguntavam, então vamos se livrar de tudo essas estatais, esse inchaço estatal, vamos privatizar, privatiza tudo. E eu saí um pouco pela tangente, porque eu falava, peraí, gente, aí tem outras considerações que a gente precisa incluir na análise e no debate. Aí que eu resolvi escrever esse livro, A Privatização Certa, que é para dar uma resposta mais completa ao debate. E, muito infelizmente, eu gosto de dar respostas objetivas, claras e simples, mas eu não posso dizer que privatização é melhor ou tem que ser feita ou privatiza tudo. Da mesma forma, não posso falar que empresas estatais são lindas e maravilhosas, tem que cuidar de tudo, porque depende, certo? Então, a gente sabe, por exemplo, que os atores privados, as firmas privadas são mais ágeis, elas vão lá mais atrás do resultado, certo? Não tem aquelas amarras burocráticas, interferência política, mas o X da questão é, elas vão observar variáveis sociais de inclusão que são também desejadas pela população. Vamos dar um exemplo claro. Tem uma discussão em educação, por exemplo. Olha, privatiza todas as escolas e vamos dar vouchers para os alunos, para as famílias. Então, vamos dar um pagamento para as famílias colocarem seus alunos em escolas privadas. É possível? É, mas é muito difícil. A experiência internacional mostra que, se você fizer isso sem uma ação do Estado, o que vai acontecer é que as escolas privadas vão começar a aumentar as suas tarifas e sua mensalidade, e elas vão também tender a excluir alunos mais difíceis, mais complicados, que não podem pagar mais. Então, é muito complexa essa questão. A gente tem que considerar os prós e contras de ter mais privado, menos privado, mais Estado e assim por diante. Agora, no livro, você já começa ali falando de um exemplo com presídios, né? Penitenciárias privadas. Isso. No Brasil, um exemplo no Paraná, que teria ido bem, e no Amazonas, um exemplo de uma privatização de penitenciária que teria ido mal. O que define o que é bom, o que é ruim, quando é bom, quando não é bom? Perfeito. Esse exemplo eu acho que é um dos mais didáticos que a gente tem, tá? Prisões é um tipo, o caso, você olha a literatura e a discussão, é um caso muito controverso. Pessoas são veemente contra a participação privada, empresas privadas gerindo prisões. Tá? Até nos Estados Unidos, o Joe Biden cancelou contratos federais com empresas privadas, porque estavam acontecendo coisas do tipo bater nos brigas dentro do presídio e o pessoal não controlava, e até juízes sendo subornados por empresas privadas para mandarem crianças jovens para os presídios, que foi realmente um escândalo. Então, assim, tem problemas. No Brasil, a partir de um trabalho que foi liderado pelo meu colega Sandro Cabral, e também a gente atuou junto com o Paulo Furquim, que é outro colega do INSPER,
a gente viu um cenário diferente. O Paraná implementou um sistema de gestão privada de presídios no final da década de 90. Depois isso foi descontinuado por razões políticas, mas, enfim, a gente conseguiu analisar o que aconteceu. Então, os presídios funcionavam, tá? Então, qual que é o medo do envolvimento privado? Então, o cara privado não vai cuidar, por exemplo, de violência dentro da prisão. O cara privado não vai cuidar, não vai dar assistência para os presos. Ações que ajudem o preso a se ressocializar, porque a ressocialização é bom para a sociedade, porque evita que o preso volte de novo, fique voltando para a prisão, e o contribuinte vai ter que ficar pagando imposto para manter essas prisões inchadas que não resolvem o problema. Então, você tem uma série de ações sociais dentro da prisão que ajudam. E a gente viu que os gestores privados da prisão estavam atuando de uma forma bastante interessante, observando essas variáveis. E aí que vem o X da questão, que até o subtítulo do livro é Por que empresas privadas em atividades públicas precisam de bons governos? No Paraná, você tinha um bom governo fazendo o quê? Monitorando as prisões, coletando dados. A gente teve acesso aos dados, a gente visitou as prisões, a gente analisou, eles supervisionavam, ou seja, a empresa privada que estava executando o serviço. Então, era um governo muito bom e muito competente, ajudando essa execução privada. Em outros contextos, outras experiências no Brasil e no exterior, não teve isso. Então, o gestor privado vai lá, não observa essas variáveis de interesse social e a coisa degringola. E como é que a gente sabe se o governo é capaz? Né? Eu já vou chegar na Eletrobras já, mas só existe como é que se diz, uma característica que a gente pode procurar. Poxa, esse governo aqui talvez desse certo. Existe sim. No livro eu aponto algumas características para esses governos, né? É claro, por exemplo, que você vai ter que ter pessoas profissionais públicos, funcionários públicos técnicos, certo? É até uma obviedade, as pessoas têm que entender, tem que saber formular política, a área pública tem que ter um compromisso mais ou menos estável. Acho que um exemplo, por exemplo, a educação do Ceará, ela se destaca, né? Conhecida como um caso de sucesso no Brasil. Se você vê o que aconteceu no Ceará, entra governo, passa governo, tem eleição e assim por diante, se mantém uma política educacional que vai vendo o que está acontecendo, como é que a escola está desempenhando, você coleta dados. Então, é um governo bastante competente e ativo, não ativo de executar o serviço necessariamente, né, ou ficar expandindo. No caso de escolas, são até públicas, mas não é aqui não está se falando uma expansão do Estado desenfreada, mas um governo ativo nessa parte de monitoramento, de coletar dados, de definir políticas, certo? Tem aqui uma boa e uma má notícia, Rodrigo. A má notícia é que é extremamente difícil você achar esses governos. Se fosse fácil, a gente não teria problema, correto? Assim, se fosse, então, assim, é difícil, eles são raros. A boa notícia é que eles existem e eu não preciso reformar o país inteiro, certo? Então, assim, não é uma questão de o Brasil é ruim na média, então nós nunca vamos ter um governo competente. Não é isso, porque você tem governos subnacionais, estaduais e municipais, que você bate o olho, você vê uma agênciazinha bacana, regulatória, você vê um departamento de educação ou uma área de saúde interessante, um grupo ali fazendo um saneamento com políticas públicas que até atraem investimento privado e por aí vai. É possível a gente dizer que assim, isso me lembra muito aquela ideia original lá do Fernando Henrique Cardoso, com agências, né? O Estado saindo um pouquinho e ficando mais agências. Isso fica mais barato o serviço, não? Para o contribuinte? Tem isso no livro, não? Sim. Então, em geral, como os atores privados eles tendem a ser mais operacionalmente eficientes, você pode ter vantagens importantes de você atrair um pouco esse pessoal na execução, mas o governo não pode sair, certo? Então de fato, você tem até essas prisões que a gente analisou, teve evidências de que em alguns casos eram 10% mais baratas, certo? Então, você pode ter algumas economias que podem acontecer. Não necessariamente, entretanto. Até na Inglaterra, por exemplo, que eles fizeram muita parceria público-privada, os custos até
não caíram, né? Porque, assim, vários problemas de reajuste contratual, briga, etc., que deixou o pessoal meio confuso, tá? Mas, assim, se você faz um processo bem desenhado, você pode, no fundo, até combinar o melhor dos mundos, né? Que é uma execução privada com uma supervisão, uma atuação pública. Aí vamos chegar aqui no assunto do momento para o governo, né? Que é a privatização da Eletrobras. Na sua opinião, Sérgio, a privatização da Eletrobras foi bem feita, foi mal feita? Dá para saber, tem que esperar, depende de como a gente vai levar isso adiante, né, pelo que você tem falado, ou não? A gente já devia desfazer isso? Não, peraí, calma, não, acho que não tem que desfazer nada. De jeito nenhum. Eu acho que, assim, separando aqui, a privatização da Eletrobras teve alguns problemas, tipo jabutis, né, que colocaram lá na legislação, para envolver lá unidades em outras regiões que aí seriam muito custosas e tudo mais. Quer dizer, houve problemas no desenho, tá? Mas a coisa que está polêmica agora, que é a questão de ter transformado a Eletrobras numa corporation, numa corporação, certo? Com votos mais distribuídos, que o governo não tenha uma participação muito relevante que possa influenciar, eu acho que esse foi um movimento positivo, tá? A Vale, por exemplo, também mudou nessa direção, o que, infelizmente, esse governo atual quer mudar, porque, infelizmente, o governo atual ele tem essa perspectiva de querer manter essa interferência no setor privado, certo? O que você quer justamente o contrário. Você quer deixar o setor privado, que o setor privado opere operacionalmente de uma forma eficiente, mas aí alguém pode falar, mas Sérgio, você está sendo inconsistente com o que você falou antes. E o governo não tem que atuar? Tem, mas é o que você falou, Rodrigo, eu tenho agência reguladora, certo? Então eu posso chegar e garantir uma alta capacidade de monitoramento dessas agências para que elas supervisionem e ajudem o setor como um todo a operar de uma forma que é interessante para a população. Tá? É muito curioso que o governo do PT ele é contra, em geral, as agências reguladoras, mas, por exemplo, que é uma agência reguladora para vocês, para a mídia, certo? Então, assim, eu gosto de agência reguladora quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto. Então, assim, a agência reguladora está aí para isso. Se você tem algum medo, algum receio de que a empresa privatizada não está atingindo o objetivo social que você almeja, está aí a agência reguladora para isso. Isso até um assunto, é um tema interessante sim, e sensível, que as agências reguladoras no Brasil elas acabaram regulando o próprio Estado, né? Porque você pega a Agência Nacional do Petróleo, quer dizer, vai regular a Petrobras, né? Que é do Estado. Então, é o Estado regulando o Estado, e isso acabou enfraquecendo as agências, você acha, né? O que enfraqueceu as agências, que a gente sabe, a gente tem evidência, é que elas foram loteadas, certo? Elas foram... o objetivo era ter gestores profissionais e não foi isso. Quer dizer, a gente tem, vamos colocar de uma forma, para não generalizar, a gente tem agências com gestores profissionais, etc., mas elas ainda são usadas como moeda de troca política. Curiosamente, no governo passado, Bolsonaro, a gente teve a oportunidade de aprovar uma lei das agências reguladoras robusta, mas o próprio Bolsonaro chegou e falou que ele não queria ser rainha da Inglaterra, que ele queria intervir. Então, perdemos a grande oportunidade de gerar uma legislação mais robusta. É engraçado que governos de diferentes facções ideológicas, linhas ideológicas, não entendem que as agências estatais devem ser mecanismo de Estado, não do governo, né? Ou não entende ou não quer entender, e que elas têm que ter mais independência. Só voltando ao caso da Eletrobras, né? No caso da Eletrobras, o governo está tentando buscar ali como é que a gente fala? Uma posição um pouco mais robusta, já que ele tem 40% das ações, e na privatização ele ficou limitado a 10% dos votos, né? Digamos assim. O que você entende sobre isso, Sérgio? Isso faz sentido? Não faz sentido? Você já até meio que já tangenciou esse assunto. Faz sentido total. Por exemplo, um caso que eu discuti ainda no primeiro livro, Capitalismo de Laço, foi o caso da Vale, porque o governo, apesar da Vale ter sido privatizada, ela manteve, depois da privatização, um bloco
de vários acionistas ligados ao governo, os fundos de pensão e o BNDES. O que acontecia? Esse pessoal entrava em conluio e tentava ditar as cartas na empresa, certo? O que é ruim sob o ponto de vista de gestão operacional e por aí vai. O modelo da Eletrobras, ele buscou essa maior dispersão desse controle, justamente para evitar isso, certo? E eu acho que é uma medida positiva, que é para evitar essa intervenção direta na empresa. Novamente, o governo vai falar, mas eu quero garantir que a estatal busque objetivos públicos, ou busque o interesse público. Ué, você tem agência reguladora, como eu disse, né? Então, assim, você tem agência reguladora e você tem parâmetros que você pode definir pelas próprias políticas públicas que podem influenciar isso. Inclusive para tarifa, etc. E tal, que o pessoal fala, não, vai ficar mais caro, né? Tem um receio de que isso aconteça, né? Sim. Você falou da Vale aí algumas vezes, e isso está me lembrando que há pouco, né? Temos algumas semanas, a gente estava ouvindo aí uma conversa de colocar o Guido Mantega como CEO da Vale, né? Você que já estudou esse caso aí, qual a chance disso acontecer? Olha, a Vale também ela caminhou na direção de ser uma corporação, certo? Então, até houve venda de participações minoritárias do governo na Vale. Então, quer dizer, isso está mais, digamos, está mais difícil do que na época, por exemplo, quando eu escrevi Capitalismo de Lastro, 2010, tá? De toda forma, uma iniciativa como essa é um absurdo. Eu acho assim, a Vale é uma empresa privada, certo? Deixa ela ser gerida de forma privada e deixa a agência reguladora, o órgão regulador, os órgãos reguladores competentes, os ministérios competentes definirem coisas que, de repente, podem ser de interesse público, que a empresa pode não estar perseguindo, tá? Então, eu acho que não é certamente um caminho interessante para seguir. Agora, eu sei que você acompanha o BNDES também, Sérgio, e assim, no último governo, você teve uma saída de participação do BNDES em diversas empresas brasileiras que o BNDES tinha uma participação mais robusta, né, acionária. Isso. Você acha que a gente corre o risco agora, sob Guido Mantega, de tentar retomar isso via mercado de capitais, mesmo via mercado de ações? Eu acho que... Sim. Pode falar. Isso, eu acho que uma iniciativa que a gente teve, começando com o Temer, hein? Foi uma refocalização do BNDES e uma estratégia gradual de venda de participações que eu acho que foi muito boa, tá? Mas ainda o banco tem participações. Então, tem até um caso recente da Tupi, que é uma metalúrgica, onde o governo está tentando, via participação do BNDES, colocar pessoas com conexão política. Novamente, isso é muito ruim, a gente está voltando ao que eu escrevi no Capitalismo de Lastro de novo, certo? Ali no livro eu descrevi justamente isso, o problema de você ficar querendo intervir, né, em empresas que estão no setor privado a partir de indicações políticas. O que a gente pode fazer sobre isso no Brasil? Existem experiências internacionais que previnem esse tipo de coisa, que mostram um caminho que a gente poderia adotar? Sim. Não, e aí depois eu queria só perguntar sobre privatizações que não deram certo, né? Tá. Então, eu acho que a gente deveria colocar foco em uma legislação mais robusta. A gente teve avanço, por exemplo, a lei das estatais. O problema é que os políticos não gostam da estatal e, infelizmente, nem os nossos ministros do Supremo, né? Porque uma liminar do ministro Lewandowski anulou na prática uma cláusula das estatais disciplinando essa questão de indicação política em empresas estatais. Eu diria até que... Oi? Que foi no caso da Petrobras, né? Puxei um pouco. Mas é em geral, né? Em geral. Agora sim. Agora a lei das estatais e essa cláusula em particular está no fundo, em banho-maria, certo? Exato. Está meio como ninguém seguindo. Enfim, então, eu acho que uma legislação como a lei das estatais foi um avanço e a gente poderia até pensar em outras legislações disciplinando essas indicações de conselheiros executivos em participações minoritárias do Estado, como é o caso do BNDES, certo? Se tivéssemos um congresso, né, políticos interessados fortemente numa melhoria da governança pública, essa seria um exemplo de legislação que eles estariam perseguindo, mas, infelizmente, os incentivos deles não vão nessa linha.
Eu me pergunto se não é um problema nosso cultural, né? E aí, por isso a ideia de comparar isso com as experiências internacionais, né? Porque É, assim, o Congresso não aguenta, o Judiciário também não aguenta, o STF acaba, eu não sei se ele é. ouve, né, o Executivo, pelo menos esse agora, não gosta. O Congresso parece que também não gosta, porque às vezes também sobra uma boquinha para alguém, né? Poder cuidar de alguma estatal dessas aí. É. É, é cultural ou tem saída? Não, a gente tem realmente traços culturais, né, de assim, uma certa, um certo coletivismo nessa linha das amizades políticas, das amizades para benefícios, né? Mas acho que aí é puro e simples incentivo político, incentivo econômico. O pessoal quer colocar gente, né? Eu quero colocar os meus aliados num emprego, numa boquinha, numa área, e por aí vai. É assim que a gente vai construir as coalizões, tá? Assim, eu pessoalmente eu não sou contra um político indicar uma pessoa, só que ele tem que indicar uma pessoa capaz, certo? Sim, não tem problema nenhum um congressista chegar e falar de uma determinada, um determinado partido, falar lá, é o partido da base, olha, eu quero que fulano seja indicado. Peraí, vamos ver quem que é fulano, quem que é essa pessoa, certo? Então, assim, você poderia, e a lei das estatais teve essa prerrogativa, ela colocou alguns tipos de definições interessantes, certo? Será que não tem mais gente que se adequa a esses critérios, tá? Que de algum tipo de experiência e por aí vai? Mas não, o pessoal quer realmente abrir a porteira, escancarar a porteira. Eu fico até pensando que eu lembrei agora o presidente da Previ, que é um historiador, né? Tem um mestrado, é um doutorado em literatura asteca, é conselheiro da Vale, né? Porque a Previ tem uma posição muito grande lá e ele virou conselheiro da Vale. E aí, aquela coisa, né? Nem as empresas privadas estão conseguindo segurar esse tipo de coisa, porque quando você tem participação acionária, é a sua participação que vale, né? Então, é o É. que vale Isso aí. é ruim para a empresa, porque você quer, sem querer falar sobre uma determinada pessoa em particular, você quer pessoas que conheçam o setor, que conheçam governança, que conheçam os detalhes de financiamento, captação, é muito complexo, né? Exato. E a Tupi é outra, né? Que é a Sim. Aniele Franco, Aniele Franco, o Carlos Lupe, que estão indo para o Conselho da Tupi, e o governo tem feito isso, onde tem BNDES, ele tem tentado trocar aí por conselheiros amigos, né? Qual a privatização que, na sua opinião, deu errado mesmo? Eu acho que você tem no Brasil, você teve no mundo você tem casos e casos, tá, de privatizações que foram revertidas, que deu problema de corrupção muito severo, assim por diante. No Brasil, a gente teve isso eu reporto bem no Capitalismo de Laços, né? Você teve controvérsias, talvez alguns do pessoal que está nos assistindo aqui, que é um pouco daquela época, vai lembrar controvérsias na área de telecomunicações, de como foi vendido e tudo. Certo, mas a gente tem estudos, por outro lado, mostrando que a eficiência operacional das empresas que foram privatizadas melhorou, tá? Eu acho que a gente teve, então, no Brasil, principais problemas com o processo de venda, tá? Porque, mesmo sobre o FHC, teve casos de, por exemplo, certas intervenções para não sei quem qual grupo participando de leilões e tudo mais, e também a tendência crônica, que aí veio sobre Lula e Dilma, de privatizar, mas ter uma alta participação dos estados. Isso pegou principalmente nas concessões privadas e de infraestrutura, aeroportos, rodovias, onde eu mesmo fiz um estudo mostrando que você pegava uma concessão privada típica, dessas áreas você tinha 70% de capital vindo do estado, certo? Quando você tinha uma alta oportunidade de trazer capital privado. Então, essa foi uma falha muito grande dessas privatizações que ocorreram, e houve intervenções lá que foram feitas que realmente criou um clima de instabilidade muito grande. Sérgio, eu sei que a gente tem um tempo bem apertado, aí sua agenda está apertada, mas só parcerias público-privadas, né? Como é que você vê isso? Qual a chance de a gente fazer isso bem feito, pelo menos? Estão crescendo muito no Brasil, tá?
A gente tem um arcabouço jurídico interessante. Aliás, quem criou esse arcabouço, um dos criadores do arcabouço jurídico foi o Fernando Haddad, tá? E eu acho que nesse contexto, aí o governo atual é menos reativo, o contrário, tá? Então, eu acho que tem um grande espaço para crescimento, e aí vou voltar àquela coisa que eu estava falando, precisa de bons governos ou governos competentes. Alguns governos criam, por exemplo, unidades de gestão de parceria público-privada com pessoas capazes, pessoas que conhecem mercado, sabem dialogar, e aí a coisa deslancha. Ô, Sérgio, só para a gente terminar, este governo que está aí, federal, de 0 a 10, quão bom ele é para tocar privatizações? Então, aí a gente precisa separar. Eu acho que para privatizar, realmente, uma grande estatal na linha da Eletrobras é zero. Eu acho que a probabilidade é beirando a zero, certo? Isso não faz parte da agenda. Agora, eu acho que há uma chance nessas colaborações público-privadas, tá? E a gente está ainda para ver como isso vai acontecer. Essas parcerias têm aumentado, tá? E como eu falei, não é um governo necessariamente refratário a isso, mas é um governo, por outro lado, que não entende muito, assim como o governo passado, assim, os governos em geral, não entendem muito a necessidade e a importância de você ter órgãos independentes para avaliar, supervisionar essas colaborações, infelizmente. Agora, existe um setor, eu sei que eu estou esticando o horário aqui, mas rapidinho, existe um setor específico onde é mais fácil, onde é melhor privatizar, que seja dado assim ou não? Caso a caso? Não, é caso a caso mesmo, infelizmente, ou felizmente. Então, você tem participação privada em educação, saúde, vários setores, e a questão é analisar se o governo tem capacidade de desenho, supervisão e por aí vai. É isso. Sérgio Lazzarini, muitíssimo obrigado por participar aqui, atender o nosso agradeço. A agenda está complicada aí, mas está aí. Sérgio Lazzarini no nosso Cruzoé Entrevista. Você quer deixar mais algum recado aí? Alguma coisa que você quer complementar? Obrigado pela oportunidade. Muito bom falar com vocês novamente. É isso. A gente se vê em breve, provavelmente. Com certeza. Tchau.